Livro de Apocalipse. Hoje nós iremos parar um pouco os nossos sermões ou as nossas exposições em 1 Timóteo por conta do culto temático. Nós estaremos focando os versículos 12 ao 20. Apocalipse, revelação de João para nós, capítulo 1, o verso 12 ao verso 20. Iremos hoje observar a contemplação do nosso Senhor ressuscitado. Contemplando o nosso Senhor ressuscitado. Então, capítulo 1, verso 12 ao verso 20, nos diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com as vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, magnífico, Deus poderoso, Deus onipotente, Deus de bondade, Deus de graça. Neste momento, nós, mais uma vez, suplicamos a Tua graça sobre nós. Graça salvífica, graça bendita, graça operante em cada um dos nossos corações. Neste culto tão maravilhoso que o Senhor tem colocado diante de nós, lembrando a morte, o sacrifício, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, imolado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, segundo as Escrituras, que veio desde a eternidade com um propósito belíssimo, magnífico, de morrer por cada um de nós. Nós estamos aqui nessa noite, ó Deus Pai, para contemplarmos a beleza e a grandeza do Teu Filho, o Filho amado. Como as Escrituras nos diz que o Senhor tem prazer, alegria em olhar e observar a obra do Filho, em obediência aos Teus decretos, em obediência aos Teus desígnios, em obediência a tudo aquilo que o Senhor tem feito, conforme a Tua soberania, conforme o beneplácito da Tua vontade. Nós estamos aqui para contemplar o Deus homem, o Deus divino, o Deus que se fez carne, o Deus que habita em nós através do Teu Santo Espírito, clamando em nosso interior, para que possamos a cada dia olhar para Cristo, contemplando os cravos lá na cruz do Calvário, os brados da cruz, tudo aquilo que concerne a nossa edificação, a nossa salvação, ó Deus dos céus.
Que possamos, da mesma forma como o texto de Mateus 28, e também aqui em João, não temas. Que nessa noite nosso coração esteja firme, fundamentado ao ponto de nós sermos consolados com essa palavra e de nos atentarmos para a grandeza do teu sacrifício, ó Deus, bendito Deus, que morreu por nós. Jesus Cristo, não nos abandona nesse momento. Ser conosco, tu possui toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso nós te clamamos, ó Deus, que o nosso coração seja teu nesse momento, a nossa mente seja tu, ó Deus. Ó Deus, ser favorável a nós. Ser favorável a nós. Nós precisamos de ti, ó Deus. Nós precisamos de ti porque muitas vezes nós nos afastamos de ti. Muitas vezes nós queremos sair do caminho estreito, mas graças a Deus pela rocha firme, a rocha benevolente, o nosso guerreiro, Jesus Cristo, que sempre toma a frente das nossas batalhas, que sempre está conosco, que sempre nos levanta, porque nós estamos debaixo da intercessão da tua oração bendita, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 17. Deus, tu me entregou estes pequeninos e eu te peço, ó Deus, que eles estão no mundo, mas que eles sejam de fato nosso. A unidade da igreja, tudo, ó Deus, nós te pedimos que nesse momento possa se convergir para a tua santa e soberana vontade. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós queríamos, mas porque o teu Santo Espírito nos direcionou para cá. Nós andamos de acordo com a tua providência, com a tua soberania, com a tua vontade. Por isso, ó Deus, não deixa nós perdermos isso de vista. Que possamos estar atentos, ó Deus, que a tua voz possa estremecer o nosso coração, estremecer a nossa estrutura ao ponto de fato nós sermos consolados por ti, que seja de fato um culto de adoração a Deus. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Nós entramos no Santos dos Santos te suplicando, Deus, ser favorável a nós, que o Senhor fale conosco. Que não seja simplesmente, ó Deus, um diálogo, mas que seja uma pregação santa, ao ponto de o nosso coração ser rasgado, ao ponto de nós sermos, ó Deus, enriquecidos pela tua palavra. Esse é o nosso desejo, sermos enriquecidos pelos mistérios, pela grandeza de Cristo, pela suficiência do teu sacrifício, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te pedimos isso, ó Deus soberano. Ser favorável a nós, pelo poder do teu Espírito, que tem liberdade sobre nós. Nesse momento, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no capítulo 1 de Apocalipse, nós temos uma introdução em 3 partes. Essa introdução em 3 partes inclui um prólogo, que são os 3 primeiros versículos, os versículos 4 ao 8. Nós temos uma carta introdutória, a exemplo das cartas do Novo Testamento. Nós vemos essa saudação sendo colocada às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. São nomenclaturas que nós observamos em outras epístolas do Novo Testamento. O autor se colocando, escrevendo para os seus destinatários e falando brevemente essa saudação, graça e paz. Os versículos 9 ao 11, nós temos uma introdução histórica. Então, basicamente, o capítulo 1 é constituído com este prólogo, com esta carta introdutória e com essa introdução histórica, versículos 9 aos versículos 11. E o capítulo 1 termina com a primeira visão de João. Os versículos 12 ao versículo 20, nós temos inúmeras visões aqui do profeta Joanino, e estamos aqui diante de nós da primeira visão do profeta na ilha de Patmos. E a primeira visão de João é um retrato. É muito importante os irmãos terem isso em mente. Um retrato simbólico de Cristo.
Cristo é apresentado nos versículos 12 ao 20 como o sábio, aquele que nós temos segurança quando de fato reconhecemos quem Jesus é, e também o poderoso agente de Deus cuidando do seu povo. Então nós iremos ver ao decorrer da nossa meditação essa sapiência de Jesus, essa segurança que nós temos. O conteúdo da visão do profeta João é algo gigantesco, é algo magnífico, e nós devemos olhar esses versículos, ler esses versículos de uma maneira santa, não de uma maneira relaxada, porque esses versículos, a visão de João é Cristo glorificado. Então nós devemos ter a mesma percepção de João, quando veremos mais à frente, que quando ele viu toda essa visão, ele caiu aos pés de Jesus. Não é simplesmente uma visão, não é simplesmente quando nós olhamos para uma parede, para algo que nos chame a atenção, é algo além disso, é algo que está além de nós, que a nossa compreensão vai ao ponto de nós sermos consumidos por essa revelação ou por esse conteúdo. Então Jesus Cristo aparece de maneira resplandecente, irresistível, a sua glória é algo irresistível, e toda essa visão, essa primeira visão, tem como fundamento renovar a confiança das igrejas que João está escrevendo. Essa igreja estava passando por perseguição. E a primeira coisa, antes de João exortar as 7 igrejas no capítulo 2, ele começa pelo fundamento maior. Ele começa pela visão do Cristo crucificado, que ressuscitou e que está assentado à direita de Deus. À direita de Deus. Veremos que Jesus aqui é retratado como aquele que tem o controle da morte, dos perigos, por causa de quem Jesus é e por causa da relação da igreja com Jesus Cristo. Embora Cristo esteja exaltado no céu, ele também está presente com as suas igrejas na terra. E não somente ele está presente, mas ele reconhece as nossas necessidades. Essa visão tem um propósito. João está dizendo: eu irei mostrar para vocês a visão que eu tive do Cristo glorificado. Cristo entende a necessidade de vocês, do seu povo. E eu vou começar pela grandeza de Jesus. Eu vou começar mostrando quem Jesus é. E essa visão, meus irmãos, é muito importante, porque, como eu falei, nos mostra o Cristo glorificado, ressuscitado à destra ou à direita de Deus. Infelizmente, o significado da ascensão de Jesus é ignorado pela igreja moderna. Infelizmente. Nós temos, por exemplo, celebrações, dias santos, as nossas tradições protestantes e etc., comemorar o nascimento de Jesus, o Natal. É algo que a gente nos chama a atenção. Sexta-feira agora nós temos essa percepção, nessa tradição da Sexta-feira Santa. É algo celebrado por muitos. E hoje, o domingo, como nós estamos aqui, celebrando a Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. No entanto, a maioria das igrejas faz pouca ou nenhuma menção à ascensão de Jesus. Nenhuma menção. Não obstante, a ascensão é um evento redentor de profunda importância. Não simplesmente devemos lembrar do nascimento de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, mas também da sua ascensão. Por quê? Porque ela marca o momento mais elevado da exaltação de Cristo, antes do seu retorno. Foi na ascensão de Jesus, após a ressurreição, que Cristo adentrou a glória. Então, é um evento muito importante nós continuarmos o processo do estágio de Cristo. O progresso da história salvífica não termina na ressurreição.
termina na ascensão, focando o julgamento final com o seu retorno. Toda essa obra reflete a grandeza, o poder de quem Jesus é. Tudo isso. Jesus foi para o Pai, para a destra do Pai. Na ascensão nós percebemos, através da ressurreição, que ele sobe à sede da autoridade cósmica. Jesus vai para o céu, para a sua coroação, para a sua confirmação como o Rei dos Reis. Jesus ascendeu para entrar no Santo dos Santos celestial, a fim de continuar sua obra como nosso grande sumo sacerdote. E é essa visão que João tem. Ele está contemplando aqui o Jesus Cristo ressuscitado em glória. Em glória. Nós simplesmente não devemos ter a percepção que Jesus ressuscitou, mas além disso, Jesus ressuscitou e ele está neste momento em glória. Glória irresistível, glória excelente, glória magnífica. Não existe glória maior ao contemplarmos Jesus Cristo ressuscitado à destra de Deus, governando os céus e a terra, governando a sua igreja, governando a nossa vida, governando o cosmo. Todas as criaturas, neste momento, estão debaixo da autoridade de Jesus. E é isso que João está contemplando. Jesus ressuscitou para ser o cabeça da igreja, o rei de toda a terra, o juiz de todas as nações e de todos os povos. Então, lembrarmos de ressurreição é lembrarmos também de ascensão. É lembrarmos que logo mais o retorno de Jesus será concretizado, porque ele morreu, ele ressuscitou, mas ele adentrou à destra do Pai. Está governando todas as coisas. Irá retornar para buscar a sua igreja e também para julgar vivos e mortos. Esse é o Jesus ressuscitado. O Jesus em glória. Nesse encontro de João e Jesus, o que aprendemos sobre o nosso Cristo ressuscitado? Nesses versículos que nós lemos. Então hoje nós iremos nos concentrar nesses versículos. Duas coisas básicas que João vai nos dizer nesse Jesus ressuscitado. Primeira coisa, ver o Jesus ressuscitado em glória deve ser algo aterrorizante e algo convincente. É a primeira verdade que João vai nos mostrar. Ao contemplarmos Jesus, deve ser algo aterrorizante e algo convincente. Nós iremos ver isso. Mas em segundo lugar, ver o Jesus ressuscitado em glória deve também ser algo consolador. Algo aterrorizante, algo convincente, deve causar um tremor, um medo diante de nós pela grandeza de Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas também deve ser algo convincente, consolador, onde nós veremos nessa noite. Então, em primeiro lugar, ver o Jesus ressuscitado em glória deve ser algo aterrorizante e convincente. Por que deve ser algo aterrorizante ou assustador? Porque nessa visão, Cristo é totalmente diferente das suas criaturas. Totalmente diferente. Devemos ter cuidado com o Jesus amoroso, cor-de-rosa, o Jesus pintado, sorrindo para nós. Podemos fazer qualquer coisa. Jesus está contemplando. Devemos ter cuidado com essa visão. A visão é de cima para baixo, não de baixo para cima. O fundamento vem do céu. Devemos saber quem Jesus é segundo as Escrituras e diante disso temos uma cosmovisão cristocêntrica, bíblica, para caminharmos seguros. Então João nos mostra isso. Ele irá nos apresentar 7 características do Senhor ressuscitado. 7 características básicas eu gostaria de ver com os irmãos para vermos o segundo ponto. Não estendermos muito nessa noite. Então a primeira característica é que ele é o legítimo
sumo sacerdote. Veja, o texto nos diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Essa afirmação, voltei-me para ver quem falava comigo, se refere à forte voz do versículo 10. No versículo 10 nos diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Essa grande voz é a voz de Cristo. O próprio Cristo foi falar com João nessa revelação. Então, grandes vozes no livro de Apocalipse, barulhos de uma maneira estrondosa, indicam o poder e a importância universal dessa mensagem, ou de um evento. Nós temos em torno de 23 vezes essa expressão aparecendo, grande voz, ou algo barulhento. Significa, preste atenção. É algo que vocês precisam estar atentos, porque é algo universal, é algo cósmico, é algo que será abalado às estruturas. Então João começa com essa visão, recebendo essa grande voz, a voz de Cristo. Veja que, por exemplo, o versículo 15, só para nós exemplificarmos, nós temos mais uma vez essa expressão sendo colocada: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. É algo importante, um evento estrondoso. Não é simplesmente uma voz, mas é algo que balança as estruturas. Imagine a voz de Cristo glorificado, falando para João, em seu julgamento, retornando: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É algo assustador. É a voz de Cristo. É a voz do Criador dos céus e da terra. João continua e nos diz: e voltando, algumas traduções traduzem assim: vi 7 candeeiros, ou candelabros, também poderia ser traduzido, de ouro. Representam as 7 igrejas mencionadas no versículo 11, quando a gente percebe dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa visão, esse conteúdo é para a igreja. É para a confiança renovada da igreja em perceber que, mediante as exortações, as dificuldades, as necessidades, nós devemos olhar em primeiro lugar para a beleza do Cristo ressuscitado em glória. E o versículo 20, quando ele vai nos explicar quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, no finalzinho ele diz: e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. Então a função da igreja é de brilho e de testemunho. Candelabro, algo que estava aceso constantemente. A igreja, quando está ligada a Jesus constantemente, ela deve brilhar em meio às trevas. E ele continua, versículo 13: e no meio dos candeeiros, ou seja, a igreja está brilhando na sua função redentiva, mas Cristo anda entre as igrejas. Quando ele diz e no meio, João quer que nós percebamos aqui que Jesus está no meio da igreja, andando como Senhor e pastor das nossas vidas. Ele está no meio da igreja, andando, conhecendo os corações, percebendo quem nós somos. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A roupa aqui, meus irmãos, indica as funções sacerdotais. João está lembrando do Antigo Testamento, ecoando as funções sacerdotais, e ele está tendo uma visão de Jesus semelhante à roupa dos sacerdotes do Antigo Testamento. O manto comprido e a faixa de ouro dão a Cristo aqui uma aparência de autoridade. É isso que João está dizendo quando ele diz vestes talares. Era um manto comprido dos sacerdotes que ia até os pés. Mas não somente isso, existia nessa visão uma faixa de ouro, aparência de autoridade.
O manto, a vestimenta sacerdotal aqui, simbolizando essa autoridade, essa pureza e essa santidade de Jesus. Essa santidade. As vestes, como nós sabemos, do sumo sacerdote eram distintas do povo. Êxodo, por exemplo, nos diz que essa vestimenta era algo santo. Deus separou as vestimentas como outros utensílios para ser consagrado a Deus. E entre essas consagrações estava a vestimenta do sacerdote, mostrando para o povo que havia uma distinção de representação dos meus pecados. Eu preciso ir até o sacerdote, trazer o meu sacrifício para que através das suas vestes, representando o povo de Deus, eu possa ser apaziguado dos meus pecados. E quando nós olhamos para Jesus, o nosso sumo sacerdote, como nos diz Hebreus, que pagou de uma vez por todas os nossos pecados, nós somos lembrados de que nós não podemos nos aproximar do Deus Santo em nossas roupas comuns. Nós não podemos jamais chegar perto de Deus com as nossas roupas sujas, com o nosso linguajar sujo, a nossa mente suja, jamais. Manchadas pelo pecado. Mas João está dizendo logo de início, nessa visão, contemplando as vestes sacerdotais de Cristo, só podemos chegar a Ele através das vestes de justiça. As vestes de Cristo, da expiação que Ele fez de uma vez por todas pelos nossos pecados. É o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos nos achegar a Ele, diante das nossas dificuldades ou pecados. E João está dizendo, confiem no sumo sacerdote, Ele pagou os seus pecados. Ele é o nosso sacerdote. O seu manto é comprido, a sua faixa é dourada. Em segundo lugar, a segunda característica, Jesus é o eterno santo, ou ancião de dias. A Bíblia nos diz, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Toda essa frase representa, meus irmãos, a sabedoria, a santidade e a maturidade de Jesus. Toda essa frase. Não dá tempo para nós olharmos para alguns textos que está sendo citado ou está sendo ecoado por João no Antigo Testamento. Ele cita bastante Daniel, Ezequiel, mas nós temos um texto muito conhecido por nós, Daniel 7:9, que nos diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então João está contemplando essa visão de Daniel, relacionando com Jesus e nos dizendo, Jesus é o eterno santo. Jesus é o ancião de dias. Ele está nos dizendo que Jesus compartilha os mesmos atributos de Deus. Porque no Antigo Testamento, o ancião de dias, tudo indica, se refere ao Deus Pai. E João pega essa visão, relacionando a Jesus e dizendo, Jesus também possui as mesmas características ou a mesma essência do ancião de dias. Ou seja, se Deus Pai tem santidade, Jesus também tem. Se Deus tem toda a sabedoria, Jesus também tem. Todas as coisas subsistem e para Ele foram criadas, segundo Colossenses. Ele também é Deus, Ele é o primogênito da criação. Então João está identificando Cristo com o Deus do Antigo Testamento. Jesus tem a mesma sabedoria do Deus Pai. Jesus possui a mesma santidade. E isso deve nos aterrorizar ou nos convencer, porque somos meras criaturas. Nós somos criaturas finitas, pecadoras, que precisamos da intercessão de Cristo. Nós precisamos do eterno santo, do ancião de dias que se manifestou a nós. Nós estamos sujeitos à morte por causa dos nossos pecados.
Mas João está nos dizendo: olhem para Jesus. Olhem para a santidade, a sabedoria, a maturidade de Jesus. Ele é o ancião de dias. Em terceiro lugar, Jesus é apresentado, ou a terceira característica é que Jesus, ou de Jesus, melhor dizendo, nada pode ser escondido. João continua. Veja a visão na continuação do versículo 14, no finalzinho. Os olhos como chama de fogo. João mostra aqui a inescrutável onisciência de Jesus. Simplesmente nós não devemos dizer Jesus é onisciente, Jesus sabe de todas as coisas, mas Jesus, a sua onisciência é inescrutável. A onisciência de Cristo é algo perfurante, é algo avassalador. Por que é algo avassalador? Porque os seus olhos são como fogo, capazes de penetrar e identificar qualquer fingimento, qualquer hipocrisia, qualquer coisa que esteja danificada, que não esteja representado com a santidade de Cristo. Jesus olha e diz: eu sei quem é você. Os meus olhos estão lhe contemplando agora, nesse momento. Os meus olhos estão observando o seu interior. Estão penetrando. Os olhos de Jesus, eles enxergam muito além do exterior. E essa descrição é interessante, é colocada no capítulo 2, como nós estamos em Apocalipse, perceba. Apocalipse capítulo 2, verso 18 e 19, onde o contexto enfatiza essa onisciência. A mensagem para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Veja o verso 19. Conheço. Onisciência de Cristo. Jesus nos conhece. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Jesus conhece todas as obras que fazemos. Todas as obras. Ou para o bem, ou para o mal. Jesus está nos observando de maneira atenta. Todos os dias, em cada momento, em cada segundo, nós devemos ter em mente que olhos consumidores estão diante de nós. Olhos como chama flamejante, perfuradora a cada dia. Jesus, ele recompensa aqueles que lhe obedecem. Nós não devemos perder isso de vista. Esse é um pensamento, meus irmãos, assustador, aterrorizante. Não podemos esconder nada de Jesus, incluindo os nossos pensamentos, os nossos motivos. Quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, ele está dizendo: eu tenho diagnóstico. Ele é o médico dos médicos. O médico humano não pode diagnosticar nada no âmbito espiritual, em nossa conduta, para a direita, para a esquerda, mas quando Jesus olha para nós, ele apresenta o diagnóstico: é morte ou é vida? Jesus conhece o nosso diagnóstico, diante da chama flamejante do olhar de Cristo. Que esse olhar, essa chama possa ser consoladora em nosso coração, ao contemplarmos Jesus Cristo glorificado. A quarta característica é que Jesus é o santo juiz. O verso continua e nos diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. No Antigo Testamento, o bronze é frequentemente um símbolo de julgamento. E o fato de seus pés estarem brilhando, como se estivesse em uma fornalha aqui, indica a pureza do seu juízo. Do seu juízo. Ou seja, Jesus julgará todos pelo mesmo padrão. Não há injustiça no julgamento de Cristo. Eu posso errar.
Você pode errar. Nós podemos errar em nosso casamento, na nossa criação de filhos, mas graças a Deus, pelo nosso juiz, ele não erra. Ele não falha. Ele não falha. Os seus pés esmagarão qualquer injustiça. Qualquer injustiça. Quaisquer adversários que estejam diante dele, os seus pés irão marchar e irão vencer. Jesus está conquistando e irá conquistar. Nada poderá resistir ao julgamento de Cristo. Ninguém poderá resistir. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ninguém escapará do julgamento de Jesus. Ninguém. A quinta característica é a majestade do poder de Cristo. Estou correndo um pouco por causa desses inúmeros versículos, para termos tempo de vermos essa visão como um todo. O texto nos diz, a voz como voz de muitas águas. Nós temos aqui, meus irmãos, essa mesma descrição sendo colocada em Apocalipse 14, verso 2, e também o capítulo 19, no seu retorno, versículo 6. Ou seja, essa voz, ou voz de muitas águas, é a voz retumbante de Jesus. Sugere poder. Quando ele fala, algo há de acontecer. É isso que João está dizendo. A voz, como voz de muitas águas. Não haverá ninguém, não haverá, meus irmãos, quem possa retrucar contra a voz de Cristo. Não há. Possa ser que você lembre do maior poderoso nesse momento que esteja ecoando a sua voz. Eu quero conquistar. Eu sou a maior autoridade nessa terra, mas chegará o dia que a voz de Cristo será dominante. A voz de Cristo é a majestade divina em operação. É o poder de Deus sobre nós. Não haverá, mais uma vez repito, quem possa retrucar a voz de Cristo. A sua voz é voz como de muitas águas. As águas celestes estão agitadas. É o tsunami de Cristo. Lembre do maior tsunami arrastando toda a terra. A voz de Cristo será ecoada por todo o mundo. Por todo o cosmo. E se nós admiramos o som de fortes ondas, a voz de uma grande trovoada, imagine a grande voz do Todo-Poderoso. Quem nunca esteve na sua casa e de repente um trovão, você se assusta. Meu Deus, o fim do mundo chegou. Imagine a voz do Todo-Poderoso. Voz como de muitas águas. Criador dos céus e da terra. Portanto, quando Cristo fala em sua palavra, não ousamos ignorar a sua voz. Jamais. Que possamos estar atentos à voz de Cristo, estarmos entrelaçados em amor, em obediência à sua voz. Para que a sua voz seja enriquecida em nosso coração de maneira santa, salvífica, redentiva, para a glória de Deus. Que a voz de Cristo possa ser consoladora em nosso coração. A sexta característica é o julgamento de Cristo pela sua palavra. O versículo continua e nos diz: e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A palavra grega refere-se aqui a uma grande espada que os romanos usavam nas batalhas. Então João está lembrando aqui desse contexto, uma espada grande, uma espada que de fato colocava uma visão sobre as pessoas de algo aterrorizante, uma espada afiada, aguda, com um propósito bem definido. E da mesma forma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão do julgamento. A palavra de Deus é o padrão pelo qual ele julga a sua igreja e o mundo inteiro. Capítulo 2, se eu não me engano,
o verso 12, quando ele está entoando a sua mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Verso 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei. Veja a peleja de Cristo. Veja a batalha de Jesus. É com a espada da sua boca. É o padrão do julgamento. Todos seremos julgados pela sua palavra. Pela sua palavra. Na medida em que ignoramos a palavra de Deus, ou deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós devemos ficar aterrorizados e condenados quando vier o julgamento. Se estivermos distante dessa espada salvadora de 2 gumes, nós estaremos terrivelmente perdidos. Terrivelmente perdidos. E muitos ficarão perdidos diante do julgamento de Cristo porque nunca obedeceram a sua espada consoladora. Jamais. Jamais. Muitos que hoje falam, incrédulos, que abrem a sua boca para menosprezar as coisas de Deus, que nós temos percebido na cosmovisão terrena e caída, chegará o dia que eles ficarão mudos diante do julgamento da palavra de Cristo. Mudos. Jesus entrará em cena. Irá dizer: estou no comando, irei manifestar o meu julgamento. O meu julgamento. E aqui, irmãos, nós devemos ter isso em mente. Não esqueça dessa meditação, dessa frase que eu irei citar para vocês. Como o texto nos diz, a palavra de Deus tem 2 gumes. A palavra de Deus nunca deixa de cortar. Sempre quando Jesus fala, há um corte. Sempre. Se não corta com o fio da salvação, corta com o fio da condenação. Se não corta com o fio da salvação, corta com o fio da condenação. Porque a palavra de redenção é para todos aqueles que creem. E ao mesmo tempo, é a palavra de destruição para os que se recusam a crer. Para os que se recusam a crer. A 7ª característica é a soberania gloriosa de Jesus. O texto nos diz: tinha na mão direita 7 estrelas. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Como o versículo 20 explica, nós vimos agora há pouco, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E aqui não me pergunte quem são esses 7 anjos, porque é algo difícil de ser interpretado. De ambos os lados nós temos pontos positivos e negativos. Para alguns, esses 7 anjos são anjos literais às 7 igrejas. Por quê? Porque sempre a palavra angelos, anjos no texto grego original, se refere a mensageiros, anjos celestes. E é a palavra que aparece no texto de Apocalipse. Mas para outros, anjos aqui são mensageiros ou pastor da igreja. Porque Cristo entrega uma mensagem para o anjo e esse anjo entrega essa mensagem para a igreja. E como o anjo vai entregar uma mensagem para a igreja? Se é o pastor que tem que entregar a mensagem. Então nós temos pontos divergentes e positivos de ambos os lados. É algo difícil de nós concretizarmos quem são esses 7 anjos. Ou são anjos angelicais, ou são mensageiros, líderes humanos, pastores que estavam aqui colocados na igreja para exortar essas igrejas a retornarem um caminho consolador do Cristo glorificado. Mas o ponto de máxima importância é que ele nos diz, tinha na mão direita, ou seja, é o lugar de poder e de segurança. Poder e segurança. A ideia principal
aqui é que Jesus é o soberano sobre as igrejas. Sobre as igrejas. O brilho resplandecente de seu rosto, comparado ao brilho do sol, transmite sua glória. E é algo importante também nós enfatizarmos desde o início. Aqui é uma representação simbólica da beleza de Cristo. Não quer dizer que Jesus ele tem uma cara de sol, ou que Jesus tem um pé literalmente de bronze. Não é isso, é uma representação simbólica da grandeza de Cristo. João está tendo uma visão de Jesus. Isso é muito importante. Então, comparado ao brilho do sol, transmite a sua glória. Então, assim como não podemos olhar diretamente para o sol, sem que os nossos olhos fiquem permanentemente danificados, nenhum pecador pode olhar para a glória de Jesus sem ser consumido. Nenhum pecador. Nenhum pecador. Por isso que é algo aterrorizante quando nós olhamos essas visões. Ao olhar para Jesus, ao perceber quem Jesus é, o Cristo glorificado, se eu estiver relacionado com os meus pecados, eu serei consumido. Eu serei consumido. João está contemplando, aqui, meus irmãos, um esplendor indizível, indescritível e infinito no rosto de Cristo. Há uma preeminência avassaladora, que é justamente terrível para os ímpios, mas é intensamente alegre para os piedosos. Quando nós olhamos para cima, olhamos para os altos céus, contemplamos Jesus em graça, em bondade, em fé, em amor, os nossos corações exultam em alegria celeste. Porque Cristo nos tirou das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Somos salvos através do sacrifício de Cristo. E isso deve nos trazer alegria. Isso deve nos trazer consolo. Levantarmos as nossas cabeças e caminharmos constantemente através do nosso sumo sacerdote. Porque a sua glória é indescritível. Nós temos o privilégio de nos relacionarmos com Jesus, esse Deus glorioso. Pode ser algo terrível para os ímpios, mas para os crentes é algo intensamente alegre. Intenso, alegria constante em meio às nossas lutas. Mesmo quando nós pecarmos, temos um advogado no céu. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecamos, mas temos um advogado. Não vivemos no pecado, vivemos na prática da santidade de Deus, através da soberania de Jesus que governa o céu e a terra. Então nessa noite, ao cantar, ao orar, não esqueça, Jesus é indescritível, infinito, indizível, onipotente, bondoso, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Coloque as qualificações de Cristo sobre a sua vida. Não esqueça de quem Jesus é. Então, ver o Jesus ressuscitado nessas 7 características deve nos trazer algo aterrorizante, algo convincente, de que se nós estivermos em nossos pecados, nós estaremos perdidos por todas essas características que nós vimos nessa noite. Mas, em segundo lugar, como eu enfatizei na introdução, ver o Jesus ressuscitado em glória deve ser algo consolador. A vida do crente não acaba simplesmente na vida assustadora dos seus pecados. Ela acaba na consolação. Porque o Evangelho nos derruba. O Evangelho ele tira toda a nossa estrutura, ele tira todo o nosso fundamento ímpio, mas ele constrói algo santo diante de nós. Isso é o Evangelho. Somos derrubados, mas somos levantados em Cristo, consolados por esse Evangelho santo. Então João começa afirmando, veja, versículo 17. Quando vi
cair a seus pés como morto. Está contemplando Jesus glorificado e ele cai prostrado. De quem Jesus é, a beleza de Cristo. Nós sabemos que o terror, ou algo assustador, o desmaio, era algo frequente diante das visões de Deus. Isaías, por exemplo, capítulo 6, quando ele contempla Deus em seu trono, ele diz: ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Ele se prostra diante da visão de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 20, também nós temos isso. Daniel também, ele desmaia diante da visão de Deus. É algo tão aterrorizante, é algo tão assustador, é algo tão grandioso, por sermos criaturas, que nós não conseguimos ficar na nossa estrutura terrena. A nossa estrutura terrena não aguenta a glória de Deus. Então, há um sentimento aqui nessa expressão, quando vi cair a seus pés como morto, de humilhação. Diante da visão de João, diante da percepção da glória de Cristo, meus irmãos, nós devemos experimentar um sentimento de humilhação. Não deve haver espaço para arrogância, jamais. Ao chegarmos aos pés de Cristo, devemos fazer como João: eu caí aos seus pés. Esse é o lugar do crente. O lugar do crente não é em cima, o lugar do crente é baixo. É de joelho, com a cara no pó, e dizendo: o meu Deus, o meu Salvador, é o meu Redentor, e por isso eu me prostro. Por isso eu amo, por isso eu obedeço, por isso eu continuo amando os meus irmãos. Eu vou amar, eu vou lutar, eu vou batalhar pela santa igreja, porque foi esta igreja pela qual ele morreu. Todos nós devemos estar aos pés de Cristo, humilhados, prostrados diante dele. Prostrados. Você pode bater palmas, cantar com todo vigor, mas se você nunca sentiu a sua indignidade, o seu pecado diante da presença de Cristo, você nunca o contemplou. Nunca. Porque aquele que contempla Jesus, ele se humilha aos pés dele. Porque a sua glória, a sua presença, o seu evangelho é algo consolador. É algo que traz sentido para as nossas vidas mediante as dificuldades. Somente através do evangelho de Jesus não há outra saída. Só há uma mensagem, só há uma verdade, só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso devemos sentir a nossa indignidade, a nossa incredulidade. Eu não mereço, mas aprove a Deus, pelo seu amor, como foi lido nessa noite, derramar a sua graça sobre mim. E aqui, meus irmãos, há uma grande diferença da resposta cristã para a resposta dos incrédulos. Não vai dar tempo, mas em João 18,6, quando Jesus está se manifestando aos fariseus, o texto nos diz o seguinte, João 18,6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles recuaram. Fazendo o contraste para essa visão de João, enquanto os ímpios recuam ou dão as costas para ele, nós caímos em direção ao Senhor. Nós caímos em direção ao Mestre, nós caímos diante dos seus pés. Os inimigos se afastam de Cristo, mas o seu povo cai em direção a Ele. Em direção ao seu amor, em direção à sua bondade, em direção ao seu evangelho, em direção à sua palavra. Mesmo diante dos nossos pecados, iremos pecar, somos pecadores, mas caímos diante da justificação de Cristo. Mas a Bíblia nos diz, depois que ele caiu aos pés de Jesus, em direção a Jesus, a Bíblia afirma, versículo 17: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é uma notícia incrivelmente boa, consoladora, não apenas para João, mas para todos aqueles que creram em Jesus. Jesus está dizendo: eu não deixo os crentes deitados no pó. Jesus, ele não nos abandona. Enquanto João estava lá, caído, diante da contemplação terrivelmente assustadora, Jesus põe a sua mão direita sobre ele e diz: não temas, eu estou contigo. Cristo coloca a sua mão direita sobre nós. Sabe qual é a mão direita de Cristo, aplicando para as nossas vidas, mediante a palavra de Deus? É o toque do amor. É o toque do consolo. Sim, sou pobre pecador, mereço o inferno, porém Cristo vem e nos diz: eu lhe ofereço a redenção. Receba o meu evangelho, é o meu toque. É o toque do amor de Cristo. Da visão de João, bem como das palavras de conforto de Jesus, aqui, meus irmãos, diante disso, nesse consolo, nós vamos finalizar com 3 verdades consoladoras, diante desse versículo 17 ao 20. Vimos, em primeiro lugar, algo assustador, convincente, mas também algo consolador. E diante dessa consolação, nós aprendemos 3 coisas, de maneira básica aqui. A primeira verdade é que Jesus é Deus em carne humana. Já vimos essa verdade em outras pregações, em 1 Timóteo, por exemplo. E João relata isso, nessa expressão: um semelhante a filho do homem, no versículo 13. Jesus está lembrando mais uma vez de Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, quando ele nos diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. No verso 14 de Daniel 7 nos diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nós vemos no Novo Testamento que essa expressão filho do homem era um dos títulos mais favoritos, ou se não, o mais favorito de Jesus. Jesus aplica esse título a ele mesmo inúmeras vezes. Ao todo, contemplando Jesus aplicando a ele em outras passagens de outros personagens a Jesus, nós vemos essa expressão 81 vezes no Novo Testamento. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. E esse título não tem somente conotações humanas, também possui conotações divinas. Porque o próprio livro de Daniel, no capítulo 7, em contraste aqui com os 4 animais, nós vemos o leão, que é o Império Babilônico, o urso, o Império Medo-Persa, o leopardo, o Império Grego, e as feras, que é o Império Romano. Logo em seguida, ele apresenta o Filho do Homem, relacionado com o ancião de dias, simbolizando em contraste com os reinos malignos, que o Filho recebe do ancião de dias o domínio universal, eterno, como representante de todos os santos. E ele, no versículo 18, nos diz: eu sou o primeiro e o último, essencialmente o mesmo que o alfa e o ômega, no versículo 8. No verso 8, o alfa e o ômega é o Deus Pai. Muitas vezes a gente pega o versículo 8 pensando em Jesus, mas o versículo que fala de Jesus é o versículo 18. O verso 8 está se referindo ao Deus Pai, ele é o alfa e o ômega. E no versículo 18, João aplica, ou melhor dizendo, Jesus aplica essa expressão a ele mesmo, descrevendo, atribuindo a si, como aquele que possui a completa soberania de Deus sobre a história humana, desde o começo até o fim. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego. Primeiro, começo e fim, Jesus está governando. É o Deus homem. Não deve haver dúvida diante de nós. Ele é o Deus encarnado que nos dá esperança. A segunda verdade
dessa consolação, é que Jesus morreu pelos nossos pecados. João nos diz: estive morto. Apocalipse 1,5 afirma que Jesus é o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então João está dizendo: Jesus morreu, mas a morte de Cristo é uma morte libertadora. A morte de Jesus, o seu amor por nós, o seu sangue, nos liberta dos nossos pecados. E por fim, a terceira verdade é que Cristo ressuscitou, está vivo para sempre e é o soberano sobre a morte. Jesus afirma: mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Morte e do inferno. Quando Cristo nos diz, tenho as chaves do Hades, aqui que no texto grego, morte significa Hades, que é o próximo passo quando os ímpios morrem, ele está nos lembrando que o salário do pecado é a morte. A morte é o nosso salário. Nós podemos dizer que a morte é uma prisão onde os pecadores devem suportar o confinamento do poder da morte sem esperança de escapar. É uma prisão. Por isso que o texto nos diz, o salário do pecado é a morte, é o seu pagamento. Não há esperança para aqueles que estão diante dos seus pecados. A morte lhes aguarda e vocês estarão confinados no Hades, na morte, no inferno, esperando o Gueena, Apocalipse 20, que é o lago de fogo e enxofre. É o próximo estágio, é o próximo passo, depois do julgamento de Cristo. Nesse estágio, ou estado intermediário que nós chamamos, que é o período entre a ressurreição e o julgamento de Cristo, nesse momento quem morre ou vai para o Hades, ou vai para o seio de Abraão, ou o paraíso de Deus, esperando estado eterno, novos céus e nova terra para os crentes, ou o Gueena, o inferno, que é muitas vezes traduzido lago de fogo e enxofre. Esses são os dois destinos aqui que são apresentados. Mas João nos diz que por ele ter vencido a morte, o Filho do Homem tem as chaves. As chaves da morte estão sobre as mãos de Jesus, dizendo-nos que ele controla o nosso maior destino, aquilo que mais nos causa temor, que mais nos apavora, quando nós estamos diante da morte. Jesus está dizendo, eu tenho as chaves da morte, ou seja, eu controlo a sua vida. Eu controlo a sua vida. O nosso último suspiro está nas mãos de Jesus. Por isso não devemos temer a morte. Paulo nos diz em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você sai do confinamento da morte e entra para um estágio de esperança. Você morre, mas você morre em Cristo. Você não vai para o Hades, você vai para o paraíso. Porque Jesus tem a chave, ele abre, e ele diz, vem para o reino. Mas também ele tranca para muitos e diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é de grande conforto para todos os crentes, porque nós não devemos temer ou ter medo da morte, pois Jesus venceu para sempre. Essa é a mensagem da ressurreição. Ele vive e nós também viveremos. Jesus ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Uma chave tanto tranca como destranca uma porta, e diante disso Jesus está dizendo, eu tranco a porta quando o meu povo entrar na sepultura. Por minha ordem, mas também destrancarei essa porta para que eles possam ressuscitar e entrar de maneira plena e completa no meu paraíso. No meu paraíso. Para estarem comigo para sempre. Então nessa noite,
nessa mensagem de ressurreição, o Jesus ressuscitado. O texto de Apocalipse 1, 12 ao 20, nos mostra a glória divina de Cristo de forma visível e audível, estabelecendo para nós todo o cenário da nossa vida. Nós estamos diante do Mestre, do nosso sábio, do nosso Consolador, do verdadeiro Deus, que tem olhos como chama de fogo, mas que também tem em sua mão as chaves da morte. E Ele, de fato, meus irmãos, coloca a nossa vida onde deve estar, ao lado dEle, sendo, de fato, constantemente enriquecidos por esse Evangelho. Que Deus nos abençoe diante dessa mensagem, que possamos, nesse momento agora, na Santa Ceia, lembrarmos do Cristo ressuscitado, mas também glorificado. Amém? Graças a Deus por essa palavra.